Mateus capítulo 3 é o anúncio da chegada do reino de Deus, né? A mensagem de João Batista, a mensagem que o João Batista pregava é: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. E a gente sabe pelos evangelhos que o reino de Deus chega com a chegada de Cristo. Então Cristo Jesus inaugura o reino de Deus. O que é esse reino de Deus? O reino de Deus ele era o reino esperado pelos judeus, que havia sido profetizado pelos profetas, principalmente pelo profeta Daniel, quando ele interpreta o sonho do Nabucodonosor, que tem aquele sonho de uma estátua que a cabeça era de ouro, o peito era de prata, e ia descendo, era mistura de bronze, ferro e barro e tudo mais. Quando Daniel interpreta esse sonho, ele diz que esses sonhos são os reinos dos homens, mas que chegaria a um último reino, que era, no sonho de Nabucodonosor, uma pedra que era cortada sem auxílio de mão humana, e essa pedra esmagava essa estátua, esmiuçava essa estátua e não deixava sobrar nada, e ela se estabelecia e virava um grande monte, né? E Daniel vai dizer que essa pedra era o reino de Deus. Então o reino de Deus já era uma esperança desde o Antigo Testamento, a chegada de um novo reino que iria sobrepor, esmagar, esmiuçar todos os outros reinos. Então João está falando desse reino que havia sido profetizado há séculos atrás. João está dizendo: arrependam-se, porque o reino profetizado pelo profeta Daniel e outros profetas que chegaria, ele está próximo. E esse reino ele se inaugura com Jesus Cristo. Interessante que João Batista, uma coisa interessante nesse texto é que João Batista ele era da linhagem sacerdotal. Então, por direito e herança, era para ele ser um sacerdote trabalhando no templo. Só que ele não está trabalhando no templo, ele está trabalhando no deserto. Na verdade, João Batista está fazendo um protesto aqui, porque o templo, na época de João e séculos antes, o templo ele vinha passando por uma cheia de corrupção, né? Uma multidão de homens corruptos que se instalaram no templo. Tanto é que na época de João, eles tinham 2 sumos sacerdotes, o que era proibido pela lei judaica, que era apenas um sumo sacerdote, mas por um conluio político com Roma, um sumo sacerdote era judeu e um sumo sacerdote era romano, que tinha sido colocado lá por causa do governo. Então João Batista ele faz um protesto, ele fala: eu não vou ficar nesse templo corrompido. E ele vai para o deserto, tanto é que ele no deserto não deixa de cumprir sua função sacerdotal. Ele usa uma roupa diferente, porque os sacerdotes usavam uma roupa diferente. Ele se alimenta com uma alimentação diferente, porque os sacerdotes tinham uma alimentação diferenciada. E João Batista vai no deserto para ser o porta-voz de Deus, de uma profecia de Isaías. Lembra de novo que Mateus ele está escrevendo para um público judeu e ele direto vai fazer um link com o Antigo Testamento, como que se dizendo: olha, os profetas já falaram dessa época, desse cara. Mateus faz isso aqui de novo, ele recorre ao profeta Isaías, um dos principais profetas judeus, e ele vai dizer, o profeta Isaías já dizia isso no texto que diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Ou seja, João Batista, ele não era a voz, ele não era o que clamava no deserto. Na verdade, João Batista era a voz daquele que clamava no deserto. E aí a gente pergunta: quem é que clamava no deserto? E a resposta é: quem clamava no deserto era Deus. E o que Deus estava clamando? Deus estava clamando: prepare o caminho, porque o rei chegou. Prepare o caminho porque o Senhor chegou. Endireite as veredas. E essa é a mensagem central do João Batista, a mensagem de Jesus, que Jesus vai adotar depois. Arrependam-se. Então o reino de Deus ele inaugura uma oportunidade de arrependimento. O reino de Deus ele gera esse espaço do arrependimento. O reino de Deus, a chegada do reino de Deus convida os homens para arrepender-se. Tanto é que esse texto nós temos a figura do batismo, e o batismo ele é justamente essa simbologia do morrer para uma vida de pecados e o renascer para uma nova vida, né? Do morrer para um antigo reino e o renascer para um antigo reino. E João fazia isso, ele batizava os homens que se arrependessem, mas a chave de entrada do reino
para o reino de Deus é o arrependimento. Sem o arrependimento, o homem não consegue participar dessa realidade do reino de Deus. E Jesus Cristo veio justamente a propiciar ao homem a oportunidade do arrependimento pleno, a oportunidade do perdão dos pecados, que antes era feita no templo através dos sacrifícios de animais, mas que em Jesus Cristo será realizado uma vez por todas através do seu sacrifício, dando a oportunidade aos homens de se achegarem diante de Deus e se arrependerem, terem como fruto do arrependimento o perdão de seus pecados. Então esse é o texto do capítulo 3, um pouco da mensagem desse capítulo, e a gente continua no estudo do livro de Mateus.